Depois de termos falado sobre as maneiras de encontrar o polinômio interpolador dado n mais 1 nós, n mais 1 pontos, né, a gente vai estudar o erro que se ocorre na interpolação. Tá? Então, o que é o erro que se ocorre na interpolação? Nós temos a nossa função tabelada, né? Nós temos a nossa função tabelada, x, aí você tem x0, x1, né? Vamos pôr mais um ponto aqui, 1 nó, x2, até você chegar em xn, correto? Bom, aí nós temos também a nossa f de x0, né? Nós temos a nossa função que está tabelada, certo? Que nós não conhecemos os dados entre x0 e x1, né? x1, x2 e assim sucessivamente. Então vamos colocar aqui até você chegar em f de xn, né? Então, por exemplo, você vai lá e quer calcular um valor x que está entre x1 e x2, né? Um valor x, aí você quer saber quem que é esse f de x aqui. Você não sabe? Quando você vai fazer interpolação, a interpolação, você vai tentar descobrir qual é o valor aproximado de f de x, né? Qual é o valor aproximado de f de x por esse polinômio interpolador que você está tentando interpolar, correto? Então você está tentando aproximar. Isso daqui é uma aproximação do valor, né? Essa aproximação gera um erro, tá? O erro de ordem n no ponto x é igual a f de x menos o polinômio de x, certo? Então isso aqui está mostrando quão distante está a nossa função do polinômio ou o polinômio da função, vice-versa, certo? Esse camarada é o erro, isso daí é o que... Então, para todos os x, né? Todos os x que estão entre x0 e xn, tá ok? Então, por exemplo, aqui imagine que você tenha duas funções, a f1 e a f2, em vermelho a f2, né? E aí você que está passando pelos pontos P0 e P1 aqui, tá? Aí você vai lá e faz interpolação linear. O que é interpolação linear? É achar o polinômio 1, polinômio de grau 1, né? Que passa pelos pontos de coordenadas P0 e P1, que também pertencem a f1, tá? Então, olha só, o erro da função 1, né? O erro da função 1 para o polinômio interpolador de grau 1, ele vai ser maior ou vai ser menor que o erro cometido, né, ao tentar aproximar P1 por F2, né? Então você olha aqui F2, aí você vai olhar aqui, ó, a distância. Deixa eu colocar outra cor aqui. Deixa eu pôr uma retinha aqui, só um minuto. Aqui. Olha para essa retinha aqui. Olhando para essa retinha, essa distância até essa é menor ou maior do que essa distância até essa? Então, o erro 2, ele é o que? Menor do que o erro 1, né? Então, isso que acontece aí nesse exemplo, por exemplo. Então, um exemplo bem simples, só para entender o que é o erro. O erro é essa diferença, por exemplo, aqui no ponto x, ó. É a diferença de você ter acertado pelo polinômio a função. Isso é o erro, tá? Ok? Então a gente vai ter agora uma série de teoremas teóricos, tá? Que a gente não vai demonstrar, porque ele advém da fórmula de Taylor para as funções com n mais uma derivadas, tá? Então a fórmula de Taylor fala que o erro cometido, né? O erro cometido ao tentar aproximar uma função, por um polinômio, um polinômio, certo? Por um polinômio, é esse resto que está aqui, tá? É um produtório de parcelas lineares, x menos x0, x menos x1 até chegar a x menos xn. Reparem vocês que aqui nós temos n mais 1 termos lineares, tá? Vezes a enésima mais uma derivada da função aplicada em um ponto qualquer dentro do intervalo, tá? Dividido por n mais 1 fatorial. Este teorema é o teorema de existência do erro. Esse erro ele existe pela
fórmula de expansão de Taylor, tá ok? Isso de fato acontece, tá? Então gera-se um erro ao tentar aproximar uma função por um polinômio e esse erro ele é dado pela fórmula de Taylor, certo? Bom, esse QC aqui de x, ele é um ponto que está entre x0 e xn. O teorema só fala assim, existe. Agora, pessoal, quem é esse cara aqui? A gente não sabe, certo? Então isso aqui é só uma maneira de você falar, ó, o erro ele existe, claro que ele existe, né? O erro ele existe ao tentar interpolar um polinômio por uma função. Só que assim, quem é esse erro? Aí é outra conversa. Então esse teorema aqui ele só fala que existe o erro. Existe o erro. Agora, qual é esse erro? Esse erro a gente não sabe. Ok? Beleza? Então o que a gente vai conseguir, no máximo que a gente vai conseguir, é uma majoração para esse erro. O que é uma majoração? É um valor estimado para esse erro, tá? Então a gente vai buscar esse erro em módulo, tá? Eu vou passar o slide aqui porque ele vai fazer uma afirmação bem interessante. Eu consigo trocar esse camarada que está aqui, tá? Eu consigo trocar esse camarada que está aqui pelo nosso operador diferença dividida de ordem n mais 1, onde x está livre, tá? O teorema está afirmando isso, que eu consigo trocar. Esse camarada aqui vai ser interessante para quando eu não tenho os valores da função, né? Então a gente começa a ter problemas, né? Valores não, a expressão da função, né? Então, por exemplo, beleza, como que eu vou aplicar um teorema desse, certo? Se eu não sei quem que é a minha f, por exemplo, num conjunto de dados, se eu sei a minha f, a gente vai conseguir um resultado melhor, um resultado tranquilo de encontrar esse erro aí, né? Então, esse teorema fala que eu consigo trocar esse quociente pelo operador diferença dividida certo? De ordem n mais 1 aplicados nos pontos x0 até xn, x. Esse x aqui é para algum x, eu não sei quem que é esse cara. Certo? Eu não sei quem que é esse cara. Como que a gente vai contornar esse problema, pessoal? Passando o módulo nessa expressão aqui. Passando o módulo nessa expressão. Tá? Então vamos lá. Aqui. Seja, né, n mais 1 pontos. Então o módulo do erro, eu vou explicar o porquê que isso dá isso daqui. Né? Então o módulo do erro de x é eu passar o módulo. Agora eu vou voltar aqui, tá? É eu passar o módulo em toda essa expressão, né? Vou lá passar um módulo em toda a expressão. X menos x0 vezes x menos x1 vezes produtório. Estou passando o módulo lá naquela expressão do teorema, tá? X menos xn vezes a enésima mais uma derivada, tá? Aplicada em algum ponto que se daquele intervalo entre x0 e xn, dividido por n mais 1 fatorial. Tudo isso em módulo. Beleza? Temos um produto. O módulo do produto de termos é um módulo desses termos multiplicados, né? Então, isso aqui vai ficar assim, né? X menos x0 em módulo. Não vou ficar colocando x, x1. Vocês já sabem até onde que vai isso. X menos xn. Certo? Fecha um módulo aqui. Vezes módulo desse termo. Pergunta, eu preciso tirar um módulo de n mais 1 fatorial? Não, o fatorial já é uma função estritamente positiva, né? É uma sequência estritamente positiva. Então, isso aqui vai ficar módulo de n mais 1 para algum que se dentro do intervalo dividido por n mais 1 fatorial. Se essa função nossa possui todas as n mais 1 derivadas contínuas dentro do intervalo, essa função aqui ela atinge o máximo. Tá? Qual função? Um módulo. Tá? Ela atinge o máximo. Porque eu estou dentro do intervalo fechado, toda função dentro... esse teorema chama teorema de Bolzano-Weierstrass. Tá? Toda função dentro de um intervalo fechado e limitado que seja contínua atinge máximo e mínimo. Faz sentido, né? Faz sentido.
Imagina que você tem a curva aqui, o ruim vai ser desenhar, né? Imagina que você tem a curva aqui. Imagina que ela está definida aqui em x0. Eu vou apagar isso aqui, tá? xl. Essa função atinge máximo. Por exemplo, atinge o máximo aqui, no intervalo fechado. Beleza, ela atinge. Isso é fato. Função contínua atinge, né? Atinge máximo e mínimo, tá? Dentro de um intervalo fechado. Opa, deixa eu apagar isso aqui. Só apagar isso aqui. Aí, pronto. Vamos passar o ponto aqui. Beleza? Então atinge o máximo. Esse máximo é o que a gente está chamando de m índice n mais 1, tá? Que é o máximo. Qual que é a característica do máximo? O máximo dessa função nossa é sempre o que, pessoal? Dentro do intervalo. Maior ou igual do que quem? Ora, que é a enésima mais uma derivada para algum ponto em módulo. Ele vai ser o quê? Maior. Ele é o máximo, né? Ele não pode ser menor. Ok? Pela própria definição. Tá? Então esse camarada aqui vai ficar menor ou igual do que todo esse produtório aí. X menos x0. X menos x1. Xn em módulo. Vezes o máximo da enésima mais uma derivada em módulo que a função atinge dentro do intervalo de estudo. Então é essa leitura. O maior dos valores que o módulo da enésima mais uma derivada atinge dentro do intervalo. Dividido por quem? Por n mais 1 fatorial. N mais 1 fatorial. Certo? Então a nossa fórmula é essa. O módulo do erro. Então esse daqui vai ser chamado de estimativa. Ele não é o erro. Tá? Ele é uma estimativa para o erro. É uma estimativa. Tá? Vamos colocar até o EN aqui assim, né? Para ficar melhor. Em módulo. EN de x em módulo. Certo? Então, isso daqui é uma estimativa. Qual é a estimativa para o erro? Vai ser módulo de x menos x0 vezes até chegar a x menos xn vezes o máximo da enésima mais uma derivada dentro do intervalo de estudo dividido por n mais 1 fatorial. Então, a gente vai ter que analisar a enésima mais uma derivada da função, certo? E ver onde que ela atinge o máximo. Tá? Então, você consegue uma estimativa para o erro. É uma estimativa para o erro. Então, o módulo desse erro, o módulo da distância, olhem aqui. O módulo da distância entre a função e o polinômio que você tem interpolador no ponto x é menor ou igual. Então, você está estimando a distância, tá? Você está estimando a distância. Você está criando você está conseguindo descobrir o máximo que essa distância pode alcançar. E não o erro de fato, e não a distância de fato. Tá? Isso é outra história, ok? Isso daí é outra história. Beleza? Então, o que nós temos aqui são exemplos aqui agora para a gente tentar resolver. Então, considere o problema de se calcular ln de 3,7 por interpolação linear. Vamos fazer uma interpolação bem básica aqui. Onde ln é tabelado da seguinte maneira, tá? Então, nós temos o nosso ln aí. Então, vamos considerar esse problema e vamos estimar o erro. Letra A, estime o erro. O erro ao tentar calcular ln de 3,7 via P1. Via P1 de x. Vou fazer por Lagrange esse P1 de x, tá? Onde está 3,7? Bom, 3,7 está aqui. Está aqui no meio, né? 3,7. Quem que eu vou tomar como x0? Quem que eu vou tomar como x1? Por quê? Porque é uma interpolação dita linear. Certo? Então, vamos fazer o nosso item A aqui em cima. Vamos fazer por Lagrange, tá? Polinômio 1 de x vai ser y1, L1, mais y2, L2. Ora, y1 nosso é 1,0986. Deixa eu só dar uma conferida nesse valor. Minha cabeça... Deixa eu ver, ln de 3 dá isso mesmo?
ln de 3, 1.09, beleza, ln de 4 vai ser um pouquinho maior, tá certo. 1.363863 aproximado. Então isso aqui vai ficar vezes, pessoal. Quem que é o operador L1? Eu não coloco x menos x1, vai ficar x menos x0. X menos x0 é 3. Dividido por x1 menos x0, 4 menos 3. Mais y, eu não sei porque eu escrevi y2, tá? Era para ser y0 L0. Beleza, não tem nada não. Tá, vamos lá. Então aqui fica y0 L0. Então eu excluo aqui o x menos x1, fica x menos x0 dividido por x1 menos x0. x1 menos x0. Próximo, eu pego o y0, desculpa, o y, aqui eu consegui fazer confusão, né? O y1 não é esse, né? O y1 é esse camarada aqui, né? Vamos colocar esse negócio certo aqui. Y1. Pronto, aí não tem confusão, y0. Acostumado a ficar fazendo por nome de grau maior, né? Então vamos lá. y1, vírgula, vamos corrigir aqui. Corrijam aí, se estiverem fazendo na folha. 63 mais. Aí y0, 1.0986 vezes. Eu coloco x menos x0? Não, porque eu estou tratando do operador de Lagrange L0. Então isso aqui vai ficar x menos x1. X menos x1. Dividido por quem? Por x0 menos quem? X0 menos x1. Vamos fazer essas contas aqui. Isso daqui, 4 menos 3 dá 1. Então isso aqui vai ficar 1.3863 x menos 3. Aqui vai dar negativo, 3 menos 4. 0,986 x menos 4. Ele quer saber o valor aproximado do ln via um polinômio de interpolador. Então, ln em 3,7 via um polinômio de interpolação de grau 1 vai ser o valor aproximado do valor em 3,7. Ora, isso daqui vai ficar 1.3863 vezes 3,7 menos 3 menos 1.0986 3,7 menos 4. Vamos fazer essas contas aí. Vou fazer a conta na calculadora. 0,3863 vezes 0, vai dar 0,7, né? Menos 1.0986 3,7 menos 4, né? O valor aí deu 1.29999. Então, vou colocar todas as casas que apareceram aqui. Foram 5. Tá bom? Então esse é o valor de ln. Perfeito? Agora, vamos estimar o erro. Então, o que é o estimar o erro aqui? O módulo do erro é o erro 1, né? De x. Qual que é a fórmula? Ele é menor ou igual, não é igual, ele é menor ou igual. O módulo de x menos x0, x menos x1, em módulo. Vezes quem, pessoal? M2, porque é n mais 1. Então, vai ficar M2 dividido por n mais 1 fatorial. 2 fatorial. Então, isso daqui, reescrevendo, você vai ter módulo de 1 de x menor ou igual do que x menos x0, x menos x1, vezes esse M2. Vamos descobrir quem que é esse M2? M2 é o máximo que a segunda derivada, n mais 1, atinge dentro do intervalo de estudo. Qual que é o intervalo de estudo? É só você olhar aqui, entre 3 e 4. Bom, a função que eu estou estudando é o ln de x. Então, vamos colocar aqui a f de x. É a nossa ln de x.
Quem que é a primeira derivada? 1 sobre x. Quem que é a segunda derivada? Vai dar menos 1 sobre x ao quadrado. Certo? Menos 1 sobre x ao quadrado. Cai potência, potência menos 1. Então, isso daqui vai ficar, é o máximo em módulo que menos 1 sobre x ao quadrado atinge dentro do intervalo. Três até 4. Esse módulo aqui ele só existe para que você desapareça com esse negativo. Então, você vai estudar essa função. E 4. Pessoal, uma função dessa daqui, ela atinge o máximo em 3 ou 4, né? Isso aqui é uma função contínua, bem definida dentro do intervalo 3 e 4, decrescente. Então, esse camarada atinge o máximo no ponto 3, porque essa função decresce. Se você quiser colocar o 3 e substituir o 4 e ver quem que é o número maior aí, vocês vão descobrir que é o 1 nono, né? 1 nono, que é 1 sobre 3 ao quadrado. 1 sobre 16 avos é um número maior do que 1 nono, tá ok? Então, esse M2 eu descobri, deu 1 nono. Então, você vai colocar 1 nono aqui, dividido por n mais 1 fatorial. N mais 1 fatorial é 2 fatorial, né? 1 mais 1, 2 fatorial é 2, tá? Então, você tem a fórmula sua, que é 1 sobre 18 avos, né? Então, tá? Se for escrever o polinômio, já podia ter aplicado já em 3,7, mas ainda não. Menor ou igual x menos x0 vezes 1 sobre 18 avos, certo? O que que ele quer saber, pessoal? Ele quer saber, certo? Qual que é o valor a estimativa do erro em 3,7, né? Então, você quer saber no lugar do x 3,7. Isso daqui vai ficar menor ou igual, agora é continha, né? 3,7 menos... Quem que é x0? 3. Eu podia ter colocado x0 aqui, 3, mas vai falando, dá nisso. 3,7 menos 4 vezes 1 sobre 18 avos. Vamos fazer essa conta aí. Menos 3. Isso tudo dividido por 18. Deu negativo, pessoal, mas lembrem que isso daqui é em módulo. Então, módulo é um número positivo. 3,7 é menor ou igual do que 0,0. Vamos colocar umas 6 casas aí. 11,667. Então, o módulo do erro, né, a distância entre tentar aproximar ln 3,7 até a função aí, é inferior. Esse daqui é um número máximo, tá, pessoal? Isso aqui é uma estimativa máxima. É inferior, menor ou igual do que 0,01167. Beleza? E é isso que quer dizer. Então, a distância entre a função e esse ln está nessa casa aqui. Isso é verdade? Então, se isso daqui é máximo, o erro real, eu consigo calcular o erro real, pessoal, por quê? Porque eu tenho calculadora e calculadora é só você calcular ln 3,7. Eu sei disso. O erro máximo aqui, o erro real tem que ser menor do que o erro máximo. Isso daqui é uma majoração máxima do erro, né? Vamos recortando aqui nosso slide aqui. Tá. Então, olha assim, o erro real em módulo. O que é o erro real em módulo? Ora, o erro real é se você tem a calculadora, aí você consegue calcular. É pegar o que você tem ali em 3,7 e subtrair com o polinômio que você fez a conta aí. Certo? ln de 3,7, vou pegar com umas 6 casas decimais, tudo bem? Vamos lá, vou escrever aqui.
vai dar 1.308 333 menos 1.29999. Vamos fazer essa conta aqui. O erro real vai ser erro real com 6 casas decimais, tá bom? 1.308333 menos 1.29999. Em módulo, tá? Então isso aqui ficou 0.0088343. 8343. Esse número aqui, pessoal, com certeza é menor do que você encontrou ali, né? Alguém discorda disso? Esse número aqui ele é menor, né? Tá ok? Do que esse número aqui. Então esse daqui é uma majoração máxima para o erro, beleza? Então o que ele tá bom? Então ele está dizendo isso pra gente aí. Então o erro real aqui a gente ainda consegue calcular, porque a gente sabe calcular o LN 3,7. Todos os casos serão assim? Não, não todos os casos que serão assim, não. Certo? Tá ok? Esse exercício 2 aqui, esse exemplo 2 aqui, eu vou deixar de exercício, tá? O 0,7 está aqui. Vocês vão fazer o mesmo raciocínio, tá? Tentem fazer também qual que foi o erro real, para vocês verem se seu... Sempre, tá? Sempre. O erro, eu não gosto dessa palavra em matemática, né? Mas nesse caso, sim. Sempre o erro que você... O módulo do erro, a estimativa do erro que você obter, ela é máxima, por isso que é menor ou igual. Então, a f de 0,7, quando você vai fazer calcular o erro real, calcule isso aqui na calculadora, ela vai ter que dar um número menor. Se não tiver dando um número menor, você errou em alguma coisa nas derivadas aqui, para tentar achar, tá? E essa função aqui, a derivada dela, de ordem 2 aí, é tranquilo, né? Daí elevado a x, tá bom? Então vou deixar esse exemplo de exercício para vocês aí treinarem esses rabiscos que a gente fez aqui.